Oi, gente, sou PNL Natália Saavedra e hoje eu quero comentar um pouco mais sobre a questão das mudanças que a gente vai fazendo, né? O quanto isso influencia muitas vezes o nosso campo, né? E até mesmo as experiências que a gente vai fazendo, né? Porque como eu falei no vídeo anterior, que se você não assistiu, eu recomendo que assista para entender um pouco mais sobre as realidades paralelas, paralelas dimensionais, sobre os campos mórficos. Quando a gente vai fazendo mudanças de consciência, quando a gente quer mudar determinadas experiências que a gente tem nas nossas vidas e começar a experimentar realidades que sejam mais positivas ou mais alinhadas com aquilo que a gente deseja, a gente precisa fazer essa transformação interna, que muitas vezes acaba se refletindo também no nosso externo, né? Então, vou dar um exemplo. Eu, na minha experiência, eu fiz a escolha consciente de passar um ano sem comer absolutamente nada de carne. Eu já tinha tentado várias vezes ir, voltar, parar de comer, voltar a comer, etc., quando eu sentia que o meu corpo precisava, mas eu nunca tinha dado esse salto, assim, de realmente parar 100% de comer carne, né? E foi um movimento muito interessante para mim, porque isso foi mudando a minha frequência, né? Foi mudando a comunicação entre as minhas células, foi mudando a minha própria vibração, a minha própria frequência. E sem eu dizer absolutamente nada, tá? Porque eu procuro respeitar as escolhas das outras pessoas, ainda que às vezes é muito difícil, né? Quando a gente está fazendo uma mudança que está sendo legal pra gente, a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente quer que todo mundo entre no mesmo barco, né? Porque que nem eu estava falando no vídeo anterior, né? Você quer parar de fumar, você quer parar de tomar cerveja, mas todo mundo que está na sua volta continua bebendo cerveja, continua fumando, o que você quer fazer? Ou você começa a ser excluído muitas vezes, você começa a passar por todo mundo tentando te pressionar, voltar a tomar cerveja, voltar a fumar e tudo mais. Então, a gente acaba tendo essa vontade, é natural do ser humano, né? Só que eu sempre procuro, vou respeitar, sabe? Assim, vou deixar que a pessoa, se a pessoa observar e quiser perguntar, ficar curiosa, quiser saber como é pra mim, eu posso partilhar, sabe? Mas jamais forçar. Forçar é uma energia de abuso, de invasão, e eu acho que isso não constrói nada, sabe? Isso só destrói, só nos afasta mais das outras pessoas, né? E a mudança, quando ela é verdadeira, ela é silenciosa. Ela começa dentro e ela floresce fora, né? Então, nesse ano, assim, que eu passei tendo essa experiência e vivendo ela, assim, vivendo com muita consciência, porque eu acredito que a gente tem que tomar consciência. Tem até um livro que ele fala que a gente é só 5% humano, né? Que todo o resto do nosso corpo ele é composto pela nossa microbiota, pelos micróbios, por todas as bactérias que compõem o nosso corpo. Ou seja, será que a gente é realmente humano, né? Coloco esse questionamento assim. Muitas vezes a gente vai vivenciando essa transformação quando a gente vai conversando também com as nossas células, quando a gente vai se conectando com a gente a um nível mais microscópico, né? E eu fui fazendo essa transformação, fui conversando com o meu corpo, eu fui dizendo, olha, a gente tá sem comer carne, a gente vai fazer mudanças e tal. E fui fazendo essa transição, né? Porque conforme eu falei para vocês, quase 95% dos nossos comportamentos eles são inconscientes, né? Então, quando a gente vai conversando com o nosso corpo, quando a gente vai fazendo essa repetição, essas frases, a gente vai se motivando, o nosso corpo também escuta, né? Essa parte nossa do inconsciente começa a assimilar memórias novas, começa a assimilar comportamentos novos, né? E fazer a escolha de parar de comer carne durante esse um ano me colocou no campo mórfico das pessoas que não comem carne, né? Das pessoas que são vegetarianas, veganas, enfim, das pessoas que têm esse campo de consciência sem carne, né? E é muito interessante porque gerou uma mudança vibracional e, como eu disse, silenciosa. E sem eu dizer nada, pessoas do meu convívio começaram a experimentar fazer a mesma experiência, a experimentar parar de comer carne. Então eu tive várias amigas que começaram a diminuir a consumo de carne, que começaram a parar de comer carne, mesmo pessoas da minha família começaram a parar de comer carne também, começaram a reduzir e tudo mais. E eu achei muito interessante porque nada disso foi falado, né? Aí entra na tese do centésimo macaco, né? Na teoria do centésimo macaco, que é o fato de que quando eles contam a história, né? Uma teoria de que numa ilha
eles pegaram macacos e daí eles jogavam batatas para os macacos. Eu vou resumir bem a história, tá? Mas vocês podem procurar mais a fundo, enfim. E eles jogavam batatas e os macacos comiam as batatas. Aí no início eles descobriram que machucava os dentes. Um dos macacos percebeu que machucava muito os dentes comer batata com areia. E aí ele começou a fazer a experiência de ir lá e lavar na água antes de comer e comer depois. E aí os outros macacos começaram a olhar e tal, e começaram a se mobilizar a fazer exatamente a mesma coisa. E aí, assim sucessivamente, até que se atingiu uma massa crítica, né, que para o caso desses macacos era 100, mas né, quando a gente sempre tem que ver uma proporção de massa crítica e tal, todos os macacos começaram a fazer isso, né? Todos os macacos iam lá e lavavam. E aí eles ficaram intrigados, olha que interessante, né? Atingiu uma massa crítica e tal, a mudança se deu em todo o grupo, beleza, beleza. Foram para uma outra ilha e iniciaram exatamente o mesmo procedimento, né? Iniciaram o mesmo experimento. E para surpresa deles, os macacos dessa outra ilha, que não tinham nenhuma comunicação, eram somente da mesma espécie, mas não tinham nenhuma comunicação com esses outros macacos, começaram já o experimento lavando as batatas antes de comer. Esse é o poder da massa crítica. Esse é o poder que um único ser consegue ter um impacto num campo, tá? Para a gente sair de exemplos teóricos de animais, vamos falar de experimentos práticos. Existem experimentos, por exemplo, eles pegaram pessoas que tinham o costume de meditar por 20 anos ou mais, enfim, e levaram para diferentes cidades, assim, através do mundo, para fazerem uma meditação por 30 dias, acho que foi algo assim. Vocês podem pesquisar, como eu sempre falo, né? Vocês podem pesquisar e ir mais a fundo procurar. E o que eles perceberam é que essas pessoas, quando elas entravam nessas cidades e faziam essa prática de meditação sem mudar absolutamente mais nada, o que acontecia eram resultados diferentes em cada cidade, mas sempre tinha uma mudança. Algumas cidades reduziam a poluição, outras cidades diminuíam os crimes violentos e etc. Então eles perceberam o impacto que tinha de uma pessoa indo meditar. Uma pessoa numa grande cidade meditando por 30 dias. Olha o impacto que tem. Então, eu estou contando o exemplo de parar de comer carne durante um ano, estou falando do exemplo dos macacos, né, da teoria do 100º macaco, estou falando dessa experiência das meditações, para vocês perceberem, assim, do quanto a nossa mudança interna, ela floresce esse jardim lindo que é a Terra e essa beleza que a nossa flor da nossa mudança, ela impacta esse jardim de alguma forma, por menor que seja. E é interessante que quando a gente faz essas escolhas assim de fazer mudanças de um ano, né? Durante 12 meses o nosso corpo ele muda todas as células. Então a gente tem uma mudança, a gente literalmente vira outra pessoa, sabe assim? Todas as células elas são trocadas em um ano. Mesmo as células neurais elas também são trocadas, né? Essa falácia de que as células neurais são as mesmas a vida inteira, isso, gente, vamos estudar, por favor. Enfim, ou seja, por que eu fiz essa escolha de fazer por um ano? Porque eu quis integrar essa informação em todas as minhas células, eu quis integrar essa informação a nível de DNA, num nível muito profundo do meu ser. E talvez pudesse ser a carne, mas poderia ser o café, poderia ser qualquer outra coisa. Tudo isso, quando fica integrado dentro do nosso DNA, quando a gente ativa uma mudança tão profunda no nosso DNA, a gente também faz um rompimento com campos que são muito profundos, são muito arraigados. Olha o campo que existe por trás da indústria da carne e tudo mais. Olha o campo que tem primitivo, ou que tantas outras coisas que estão conectadas com a carne, sabe? E o fato de você passar um ano, você conseguir trazer toda uma mudança para todo o seu sistema, né? Aquilo que a gente se alimenta fica às vezes 49 dias até sair da última célula do nosso corpo, até que aquele alimento seja processado na última célula. Então, imagina a mudança que isso traz em long term, né? A longo prazo. Então, eu trago essa ideia para que a gente perceba também o quanto a gente pode ser a mudança que a gente deseja ver no mundo.
às vezes em pequenas coisas, às vezes em grandes coisas. O nosso impacto, a nossa meditação em uma cidade, em uma grande cidade, durante 30 dias pode diminuir a violência, pode diminuir os crimes violentos. A gente parar de comer carne pode trazer com que a gente tenha uma energia diferente, pode fazer com que a gente perceba as coisas de uma maneira diferente. É muito interessante a gente perceber isso, né? E também não ficar aprisionado em ideias de que eu só posso ser espiritual se eu não comer carne, eu só posso ser espiritual se eu meditar todos os dias. Isso também são apegos são apegos e aversões, né? Que também é uma outra ilusão. A gente tem que conseguir integrar as experiências por inteiro, aprender tudo aquilo que elas têm para nos ensinar, para que daí a gente possa dar um salto de consciência para uma outra realidade, para a gente conseguir realmente integrar e dar um salto. Porque quando a gente está falando daquilo que a gente se alimenta constantemente sem nem mesmo se questionar, como para mim era a carne, por exemplo, era indiscutível de que eu precisava disso para sobreviver, por uma série de outras questões, eu percebi que eu tinha muito mais controle sobre a minha vida e sobre a minha realidade do que eu imaginava que eu tinha inicialmente. E isso vale para tudo na nossa vida. É a mesma coisa quando a gente termina um relacionamento e a gente já entra num outro relacionamento, a gente não se dá um tempo para se sentir sozinho, para sentir quem a gente é, o que a gente acredita, quais são os nossos valores. Eu, por exemplo, fiz uma escolha, assim, de quando eu saí de um relacionamento faz acho que uns 2 anos, mais ou menos, eu fiz a escolha de ficar sem me relacionar durante 1 ano. E eu disse assim, eu quero fazer essa experiência para que eu sinta quem eu sou, o que eu acredito, o que é importante para mim, para só então eu voltar a me relacionar e aí perceber, é engraçado, né? As experiências que a gente atrai quando a gente entra com consciência naquilo que a gente está fazendo, consciência de quem a gente é, o que a gente acredita, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, elas são muito diferentes. E a gente só pode fazer isso quando a gente consegue se descolar totalmente de outros campos, quando a gente consegue perceber, não é o vício que manda em mim, não são os meus apegos que mandam em mim, sou eu que mando em mim. Não são as minhas aversões que mandam em mim, sou eu que mando em mim. Sou mestra daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, daquilo que eu mereço. E é sobre isso, sabe? Claro, eu estou transmitindo de novo a minha experiência, né? Talvez você tenha uma experiência diferente, talvez outras pessoas tenham experiências diferentes. Só que eu trago aqui essa reflexão, sabe? Do quanto essas pequenas transformações trouxeram mudanças gigantescas dentro da minha vida, sabe? E o quanto você também pode ter acesso a isso, sabe? Procura fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autotransformação e quem sabe aonde isso pode te levar. Que paralelas dimensionais você pode acabar alcançando, realidades paralelas e tantas outras mudanças, sabe? Como eu comentei antes, assim, tem vários exemplos de paralelas dimensionais diferentes que eu acessei, que outras pessoas estavam acessando coisas diferentes, assim. Até foi no ano passado, assim, que aconteceu, e essa semana aconteceu de novo, falando de paralelos dimensionais, né? No ano passado, aconteceu de faltar luz aqui em Paris, que eu moro em Paris, e faltar exatamente no bairro onde eu estava. Mas eu não sabia que isso estava acontecendo, eu não tinha a menor ideia. E aí, coincidentemente, eu não vi isso acontecer, simplesmente não aconteceu. E eu estava no bairro, nas ruas, tudo onde aconteceu a falta de luz. Eu só fiquei sabendo porque uma outra amiga minha que mora no Brasil me contou a notícia. Mas eu não estava na vibração e frequência que se afinizava com a falta, com a escassez. Eu estava numa outra frequência, eu estava fazendo escolhas diferentes. Eu não me afinizei com essa realidade. E foi a mesma coisa essa semana. Essa semana teve uma grande tempestade que chegou aqui em Paris. E é muito engraçado, porque eu tô tão fora dessa frequência que eu não vi isso acontecer. A única coisa que eu vi, e isso foi engraçado, é que eu gosto muito de ver arco-íris, porque eu acredito que arco-íris é sempre sinal de que as coisas estão acontecendo, sinal de transmutação. O arco-íris ele é um arquétipo muito forte. E tudo que aconteceu para mim foi que nas últimas 2 semanas eu vi uns 5 arco-íris, pelo menos. Assim, de tão conectada que eu tô com essa energia de mudança, essa energia de positividade, essa energia de que, cara,
não importa a tempestade que está acontecendo lá fora, na minha vibração e realidade, só existe arco-íris. Então foi até engraçado, alguns colegas de trabalho assim comentaram: nossa, tu viu a tempestade essa noite, não conseguia dormir. Gente, não vi nada, no bairro que eu estava não chegou, aonde eu estava não chegou, então foi engraçado assim, né? Eu trago isso para partilhar a experiência, sabe? Do quanto você pode se afinizar com realidades melhores, você pode se afinizar com paralelas dimensionais melhores. A sua mudança, ela tá florescendo fora e ela tá deixando esse jardim chamado Terra mais bonito. Não olhe para as tempestades. Não olhe para aquilo que está todo mundo te contando que está acontecendo de destruição. Continua cultivando o seu jardim e você vai ver muitos arco-íris pelo caminho. É isso, gente. Um beijo grande. Um ótimo final de semana, um dia da semana, ou quando você estiver vendo esse vídeo. Muita gratidão. E é isso. Até a próxima.